Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 23 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar a Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 7. A fé é o verdadeiro modo de pensar e viver. Maravilhosa é a síntese que esse trecho hoje nos oferece. Parece uma resposta a quem não consegue ir além do mundo material que vê com seus olhos. As coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. A ciência explica o movimento dos planetas, mas não quem os colocou em movimento. Dizia um grande matemático. Assim foi a vida de Abraão e de todos os vossos pais na fé. A fé é um modo de já possuir o que se espera e que ainda não tocamos com as nossas mãos. Quanto profunda e verdadeira é essa frase! A fé é a experiência íntima e constante de Deus, que está presente em nós e nos supera imensamente. Da Carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se vê. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim, e por causa dela ele foi declarado justo, pois Deus aprovou a sua oferta. Graças à fé, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e não mais foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, usando uma linguagem humana para entender o que significa ter fé, podemos usar a expressão botar fé, ou seja, ter um olhar de fé diante da realidade. Quem para no primeiro olhar é um autêntico cego. Irmãos, em todas as coisas da vida, o primeiro olhar não é tudo. Olhe, por exemplo, o céu estrelado. Será que o universo termina com as estrelas que enxergo? Não passaríamos de pessoas cegas, porque para ver alguma coisa do universo, precisamos de telescópios espaciais. O que você vê com o teu olho não passa de 1/1000 do que existe. Outro exemplo. Olhe para 1 centímetro quadrado da sua pele. É impossível imaginar o que tem nesse centímetro quadrado de pele se você não usar um microscópio eletrônico. Em todas as coisas, precisa ter um olhar profundo, e esse olhar profundo é um olhar de fé. Se Galileu Galilei não tivesse intuído que existia um sistema solar diferente do que todo mundo achava, não teria pesquisado. Ele tinha fé que a Terra girava ao redor do Sol. Você entende que a intuição, mesmo não ainda comprovada, te estimula a procurar na direção certa
e a não viver igual uma ratazana nas cavernas desta terra. É a fé que guia o teu coração. Sem a fé você ficaria parado, estagnado, cego, igual uma ratazana. O mesmo poderíamos dizer de um artista. Às vezes ouvimos essa frase, que contém muita verdade. Um homem normal passa na frente de uma grande pedra e não vê nada. Um artista passa diante da mesma pedra e enxerga a obra de arte que está escondida dentro dela. Aí pega o seu ponteiro e começa a esculpi-la, até liberar a obra de arte que está contida dentro dessa grande pedra. O artista tem fé, acredita que tenha uma obra de arte dentro da pedra, assim como um bom mestre sabe enxergar o potencial escondido dentro de cada aluno que acompanha. E quanto maior é a pedra, tanto maior é a obra de arte que está dentro dela. Essa é a arte do pedagogo, ou, se prefere dizer, é a arte do acompanhador espiritual, do monitor, do coordenador das nossas casas, dos nossos grupos. Quem tem um olhar de fé vê além, e quem não tem fé fica cego, como falamos antes. Fica cego igual uma ratazana cega. Nesta leitura se fala do exemplo de Noé. Noé botou fé na palavra de Yahvé e iniciou uma obra absurda, a construção de um navio enorme feito de madeira em terra firme. Todo mundo julgou que ele fosse louco, mas ele, único, se salvou junto com os animais. Se salvou porque soube enxergar o que todos os outros não enxergavam. Botou fé na palavra de Deus e se salvou. Hoje é a nossa vez de botar fé em Deus. Ter fé, botar fé, significa para nós termos uma intimidade tão forte, tão profunda com Deus, que amamos a Sua palavra, entendemos intimamente a Sua palavra, nos deixamos moldar pelo mesmo Espírito Santo que inspirou a palavra. Se conhece bem somente com os olhos do amor, afirma a Bíblia Sagrada. Portanto, quem ama a Deus tem a força de acreditar que com a força de Deus nada é impossível. Foi com a cara e a coragem, e com muita fé, que nasceu a nossa missão no Haiti. Sem a fé, não teríamos movido um dedo e teríamos ido embora como as Forças Armadas brasileiras nos aconselhavam fazer com insistência. Hoje são 1.820 crianças que todo dia se alimentam 5 vezes, estudam, brincam, aprendem, rezam diariamente. A enfermaria, que acolhe cerca de 50 crianças desnutridas, e se Deus quiser, daqui um pouco será um hospital que atenderá não só estes pequenos, mas o povo que necessita. Foi com a cara e a coragem e muita fé que, sem um centavo no bolso, nasceram as 160 casas de acolhida, que acolhem hoje 2.200 pessoas, das quais quase 700 são incapazes. Cada um de nós pode pensar: para onde a minha fé me conduziu até hoje? Reflita em silêncio. Quais passos a tua fé te impulsionou a dar até então?
Ajudados por esta reflexão, vamos agora ouvir de novo a palavra que acompanha o dia de hoje. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se vê. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim, e por causa dela ele foi declarado justo, pois Deus aprovou a sua oferta. Graças à fé, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e não mais foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Podemos nesse momento anotar as frases que mais mexeram conosco. Chegou a hora de escolher o propósito que vai nortear o nosso dia e esperamos a nossa vida. Vamos dedicar mais um momento para pensar em como colocaremos em prática o nosso propósito.
foi pela fé. Paz e alegria a todos. Só a fé pode abrir os nossos olhos. Paz e alegria a todos. Eu sei em quem eu pus a esperança. O Senhor é minha rocha e fortaleza. Ainda que eu ande pelo vale e se a sombra da morte eu caminhar, eu sei em quem eu pus a esperança. O Senhor é minha rocha e fortaleza. Ainda que eu ande pelo vale e se a sombra da morte eu caminhar, ainda que os montes se levantem, ainda que se agite o mar, ainda que eu perca os meus pelo caminho, e se tudo me falta, eu irei esperar a vitória. A vitória. Mesmo que os meus olhos não vejam tua promessa se cumprir, vou esperar, vou persistir, não vou desistir. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Eu vou viver de fé, confiar em tua promessa, esperar a tua hora, acreditar em tua palavra, depender de ti, Senhor. Vou esperar, vou persistir, não vou desistir. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Vive pela fé. Eu vou viver de fé.